Lucas 10, verso 24, você que tem a Bíblia, você vai ler esse versículo comigo, 10, 24 de Lucas, aonde Jesus diz: vos digo que muitos dos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Meus irmãos, Jesus estava falando para aqueles homens, os seus discípulos, e as pessoas que estavam ouvindo ele, dizendo: olha, os profetas, talvez o rei Davi, talvez, quando ele falou os profetas, mencionaria, ele está mencionando todos os profetas, mas eu começo a lembrar do rei Davi, que 1000 anos falou do reinado de Cristo no Salmo 22, o próprio Moisés, mais de 1400 anos, falou: nosso Deus vai levantar um profeta igual a mim, semelhante a mim, no meio de vocês, no meio do nosso povo, aquele que não ouvir morrerá. E aí vai, Isaías então profetizou detalhe, o profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus vir, ele fala em detalhes sobre a morte, o nascimento, a morte, a crucificação, o trabalho de Jesus, de libertar os oprimidos do diabo, curar os doentes, enfim, todas as profecias, quando Jesus fala muito dos profetas e reis, desejaram esses dias ouvir e ver o que vocês estão vendo. Por quê? A salvação estava diante dos olhos deles, o cumprimento das profecias estava sendo vista e ouvida por eles, e aí Jesus estava dizendo deles que eles eram privilegiados por estar vendo aquele momento ali. Eu entendo o seguinte: Jesus estava ali como homem, um ser humano, limitado nas condições humanas, mas não pelo poder do Espírito que estava nele, porque como homem ele fez os milagres, andou sobre as águas, ressuscitou os mortos, fez o que o homem não pode fazer, mas para realizar esses milagres, ele estava o fazendo na condição de homem, era limitado, ou seja, ele tinha que ir em uma cidade, em outra cidade, ele tinha que se conduzir lá, até aquele local, para que ele pudesse fazer os milagres. Então Deus estava nele, mostrando e se conduzindo através dele para fazer os milagres, e para comunicar a toda a humanidade que o reino dos céus já tinha chegado a eles. Então Jesus era o instrumento, o condutor da revelação do reino dos céus, da manifestação do poder de Deus entre os homens. Ele disse: o reino dos céus chegado a vós. Então Jesus estava levando aos homens essa mensagem de arrependimento, de salvação, de cura, de perdão, realizando os milagres. E aí, qual que era o objetivo disso? Que todos os homens pudessem fazer o que Jesus estava fazendo, mas naquele momento o poder de Deus estava limitado na pessoa de Jesus, como esteve sobre os profetas, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, conduziram essa mensagem, prevendo que a salvação viria. E agora a salvação veio, a salvação se revelou a todos os homens. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E aí nós vamos lembrar que, para que isso viesse, para que a vida se revelasse, foi exatamente porque a morte entrou na raça humana, e todos os homens estavam separados de Deus. E aí nós lembramos da palavra que a Bíblia diz: a morte veio por um homem e passou a todos, mas agora, através de um homem se locomovendo entre os homens, cheio da presença de Deus, a vida estava sendo revelada, manifestada, estava sendo dada, anunciada. E Deus queria então que agora, através da vida de Jesus, todas as pessoas que o reconhecessem, recebessem o que era dele, para multiplicar esta salvação. Por isso que Jesus está dizendo: vocês estão vendo o que muitos desejaram e não viram. Aí eu começo a lembrar o seguinte, que essa mensagem, ela trazida para nós, faz cada um de nós que aqui estamos, principalmente os mais velhos, que viveram mais um pouco, os mais novos então inclui também, porque não viram. E eu começo a lembrar quantos
dos nossos avós, nossos bisavós, quantos nossos passados, antepassados, que viveram 50, 100, 200 anos atrás, não viram o que nós estamos vendo. Na verdade, o que Jesus fez lá, agora, é realidade para nós. Eles não viram a tecnologia que eu estou falando aqui, o mundo inteiro pode me acessar. Todos vocês têm o celular na mão, e pode fazer uma chamada, uma videochamada, e lá do outro lado do mundo, o seu parente pode te ouvir. Hoje nós vemos a evolução da ciência médica. Hoje a ciência transporta o rim, o fio do coração, até transplante de pele. Eu já vi cirurgia, transplante de braço, o braço amputado da pessoa amputa um braço humano. Meus irmãos, coisas que os nossos avós, que nem carro, né? Quantos avós aqui que não tinha nem carta de motorista, não tinha carro? Basta ver nas cidades do interior, as cidades mais antigas, centro, aquelas casas pequenas, não tinha garagem, não tinha carro, enfim, não tinha facilidade, não tinha o conforto que nós temos hoje. Nós estamos vendo coisa que os nossos irmãos do passado de 100 anos, não vamos falar dos apóstolos não, 100 anos nossos avós não tinham facilidade, a oportunidade. E o que Deus estava fazendo? Deus estava operando naquele momento, naquele tempo. Deus está acompanhando a evolução do tempo. Toda evolução, todo crescimento, todo desenvolvimento tem um paralelo no mundo espiritual. Assim como Deus estava prevendo a multiplicação do homem na terra, toda a evolução científica, na medicina, em todo sentido, é Deus operando para propor uma condição de vida melhor. Por exemplo, nos anos 70 o Brasil importava alimento. O Brasil, com toda essa capacidade, importava alimento. Hoje o Brasil exporta para mais de 1 milhão de pessoas. Mas o que deu isso? A tecnologia na agricultura proporciona, com as terras produtivas que nós temos, condição de produzir alimento de uma forma diferenciada em relação a 50, a 80, 100 anos atrás. Mas o que é isso? É Deus. Então é o seguinte, Deus está presente no nosso cotidiano todos os dias, manifestando o seu poder, e nós temos que renovar o nosso entendimento, a nossa vida através do entendimento, daquilo que a palavra diz. Jesus estava falando de uma realidade que ele estava vendo, e nós agora vemos através daquilo que Jesus trouxe, a salvação, o esclarecimento, sendo difundido em todo momento, simultaneamente, em todo lugar onde se ouve a palavra. Por quê? Não se trata de Jesus, ser humano, uma pessoa, um agente, mas agora, o mesmo poder, a mesma instrução da parte de Deus, a mesma divulgação dos céus e daquilo que o céu pode e quer fazer, está em tempo real na terra através de mim e de você, através dessa tecnologia. É esse o objetivo de Deus. Jesus agora diz, eu vou para o Pai, depois que ressuscitou dos mortos, mas vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito está sobre mim, vai morar em vocês. E vocês então vão fazer o que eu fiz. Entende? A dimensão em tempo real dessa afirmação. Os nossos passados não viram o que nós estamos vendo hoje. Mas o mesmo que Deus operou lá nos profetas, na vida de Jesus, cumprindo a salvação, está em tempo real na nossa vida hoje. E nós não podemos nos acomodar. Não podemos deixar com que as coisas passem despercebidas diante dos nossos olhos, porque Deus é tão real no nosso cotidiano hoje, diante dos acontecimentos que estamos vendo, tanto bom como ruim, nós vemos aí, Deus permitindo que as coisas acontecem, mas a sua bondade, o seu amor e a sua justiça, sobressai, diferencia na vida daqueles que o buscam. O Salmo 119, 165, 119, 165 fala que muita paz tem aqueles que amam a sua lei, e para eles não há embaraço. O nosso Deus é perfeito, Ele quer que todas as pessoas tenham acesso ao seu plano poderoso, a sua proposta, porque Deus não faz exceção de pessoas, não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém fique enrolado no caminho desta vida. Mas os homens se embaraçam quando eles não se inclinam para buscar a Deus, não se dispõem a obedecer e fazer a vontade de Deus. A verdade é que a morte veio por um, mas agora através de um, Deus queria que a vida de Jesus passasse a todos, para que todos recebessem vida e vida eterna.
vida com abundância. Muito bem. Veja como que é as coisas. Às vezes as pessoas têm oportunidade, mas não aproveitam. E às vezes querem usar do seu jeito, não do jeito de Deus. Um exemplo disso, eu lembro da passagem do filho pródigo, a parábola, onde aquele moço tinha tudo na mão, tudo na casa do seu pai, mas ele resolveu aventurar, pensou que alguma coisa maior, e talvez melhor, poderia ainda ter e receber, e a Bíblia diz que ele, na parábola, Jesus, ele pegou tudo que tinha, pediu para o pai a parte da fazenda e foi se aventurar. Ou seja, ele tinha tudo, estava diante dos seus olhos, estava de fácil acesso a ele, tudo que tinha, porque parte era dele, mas agora ele sai no seu caminho próprio, na sua vontade, para administrar a sua vida longe do pai. Lá na frente as coisas mudaram, e longe da casa do pai, as coisas não foi do jeito que ele esperava. Talvez ele achava assim que a coisa ia ser sempre daquele jeito. Aí que está o problema. As pessoas, quando saem da presença de Deus, ele está descoberto, está desprotegido. Longe de Deus o homem está desorientado, ele está indo cada vez mais para um caminho escuro. Lá na frente aquele moço percebeu que estava numa situação difícil, porque acabou o dinheiro, não tinha amizade, e onde ele estava é um lugar de estranho, não era a casa do pai. E naquela situação de necessidade, de humilhação, a Bíblia diz que caiu a ficha. Falou, o quê? E lá no verso, capítulo 15, 18, filho pródigo, ele fala assim: arrepender-me-ei e voltarei com meu pai, dizendo, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, olha a importância disso, apesar de toda a decisão errada, mas ele caiu na real, e ele se dispôs a voltar para a casa do pai. Ou seja, ele estava vendo uma realidade que ele tinha, que estava nas suas mãos, mas agora ele enxergou o outro lado da vida, ele fez a comparação que ele tinha, o que ele estava tendo agora, e ele falou, pai, é possível voltar. Então, o segredo está nisso, a decisão de voltar. Eu vejo aqui as duas coisas, a vida e a morte, está da mesma forma proposto para o homem. Aliás, em provérbio fala assim, a vida ou a morte está no poder da palavra. Tanto uma palavra pode gerar morte, como uma palavra pode gerar vida. E aquele homem pecou quando resolveu tomar uma decisão. Primeiro tomou decisão, depois ele tomou uma ação, ele fez uma ação, ele agiu. E isso levou ele para a morte, a separação, a distância, complicando a sua própria vida. Mas quando o homem também requer uma mudança de vida, é a mesma coisa, é necessário uma decisão, ele tem que decidir, ele tem que agir. Não vale a pena decidir, bom, eu vou fazer, e ficar só na teoria. Ele tem que ir na prática, ele tem que ter ação. Quando ele faz isso, ele decide, e na prática ele toma realmente, ele exercita uma ação, aí acontece. É a mesma coisa, a pessoa fala, eu preciso mudar, eu preciso sair disso, eu preciso largar disso, eu preciso parar com isso. Só fala, ele até decidiu, é a teoria. E nunca vai mudar, e nunca vai ver solução, nunca vai ver resposta se ele não agir, ação. Por quê? Porque Deus já enviou Jesus, Jesus já pisou na terra, já fez homem, já mostrou para nós a realidade, a dimensão desse contexto de vida na terra, de vida como ser humano, as dificuldades, os problemas, o pecado, a doença, a dor, enfim, o ódio, tudo que nós vemos como ser humano, Jesus viveu. Mas Ele entregou para nós a resposta, a solução. O caminho já foi definido. Agora precisamos decidir. Não basta apenas só tomar uma decisão, tem que também agir. Então, tem coisa que não precisa orar, ver pessoas ficam orando. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, não vai acontecer, porque Deus não está dizendo se Deus já quer, mas a pessoa dizendo, se Deus quiser, como homem, Senhor, se tu quiseres, bem pode. Jesus falou, eu quero. Jesus já mostrou, adiantou que Ele está sempre querendo, que é a vontade de Deus que o homem saia do sofrimento, saia do pecado, saia do sofrimento, da dor, saia da escravidão. Só que o homem tem que dar um passo, tem que fazer a sua parte. É como aquele moço, ele
foi até um certo tempo da sua existência, com o recurso que tinha, ele andou, ele bagunçou, ele se divertiu, fez o que pôde, aproveitou. A Bíblia fala que ele desfez de uma forma dissoluta, gastou com a prostituição, com a bebedice, com tudo de ruim, que ele achava que era o certo. Mas chegou uma hora que a casa caiu, e ele se viu sem nada, num profundo vazio. Falou: opa, o que eu estou fazendo aqui? Porque na sua lembrança estava a abundância que ele tinha na casa do pai, agora não tinha nada, e ele não tinha quem se apegar. Mas ele decidiu, e isto que Deus espera de nós. Não importa onde está a extensão de distância que a pessoa está de Deus, a profundidade desse poço, não importa. No momento que a pessoa está consciente, fala: eu preciso tomar uma decisão, e eu vou voltar, não importa. O diabo pode até dizer assim: mas que vai pensar de você? Será que vão te receber? Não importa. E a Bíblia diz que o amor de Deus é incomparável. De longe o pai enxergou o filho, foi e abraçou e não disse nada, nada de condenação, porque no coração do pai está a disposição de perdoar, de abraçar, porque houve a decisão do filho de voltar. Então, na verdade, nós estamos vivendo hoje um tempo difícil, com todo esse aumento tecnológico que facilita a vida, que faz com que o homem viva a realidade de muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Isso torna uma vida corrida, tempo trabalhoso, Paulo fala, em que o homem levanta cedo já com 1000 coisas para fazer, com agenda cheia. Às vezes olha o zap lá, tem um monte de mensagem, você fica pensando: será que vai dar tempo de resolver tudo hoje? É um tempo difícil, um tempo que evoluiu, que se multiplicou o conhecimento, facilitou a vida, que o homem tem o carro na porta. Antigamente não tinha, né? Tinha carroça. Tempo dos nossos avós, né? Andava 20, 30 quilômetros para levar um filho no médico. Lembra que eu falei? Os nossos avós não chegou a esse tempo, não estão vendo o que nós estamos vendo, não estão desfrutando o que nós estamos desfrutando. No entanto, tempo trabalhoso, em que as pessoas estão tão ocupadas para atender toda a demanda, e ela não tem tempo para Deus. O que Deus quer? Ele é o mesmo em meio a tudo isso. Tudo que Ele fez foi com o objetivo de nos abençoar, de proporcionar condições para que nós não se perdêssemos e fôssemos supridos. Porém, o homem tem que discernir esse tempo trabalhoso. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala nisso, ele diz assim: um tempo trabalhoso, um tempo difícil, em que as pessoas não darão ouvido à sã doutrina, ao verdadeiro ensino. Estarão procurando fábulas engenhosas, ensinos artificiais, satisfaz as suas próprias vontades e não atinge o objetivo que Deus propõe na palavra, daquilo que Deus mostra. E esse tempo difícil faz com que muitas pessoas não percebam o que está proposto, o que Deus está mostrando para nós. Eles veem, mas não entendem. Eles ouvem, mas não são transformados. Então, o que Jesus trouxe lá e disse: olha, vocês estão vendo coisas que os profetas bem desejaram. O Espírito Santo, através dos discípulos, através da igreja e de todos que foram reconhecendo a salvação, vem trazendo essa mensagem através do povo, da igreja, porque a presença do Espírito está trazendo a mesma mensagem, na mesma proporção, mostrando que Jesus não mudou, Ele está vivo, Ele é o mesmo, Ele opera através de nós, Ele está dentro de nós, para nos proporcionar esse entendimento, essa segurança de certeza de vida, para nós decidir e escolher, diante do que está acontecendo hoje, escolher o caminho da vida, escolher a decisão correta, agirmos conforme a vontade de Deus, não nos descuidarmos. Tempo difícil, tempo trabalhoso, em que os homens buscariam ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sendo que Deus quer ser o nosso amigo. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele quer ouvir as nossas palavras e quer falar conosco. O apóstolo Pedro, quando Jesus fala sobre a morte, e que Ele seria crucificado, e que eles comeria a carne do Filho do Homem, beberia o seu sangue, falando
da comunhão, do sacrifício, muitas pessoas saíram de Jesus, se afastaram, acharam pesada aquela mensagem. E aí olha para os 12, e vocês não querem ir também? Jesus disse: para quem nós vamos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, a palavra de vida está proposta para nós, não tem aonde nós fugirmos. Nós viveremos eternamente, com Deus ou sem Deus, mas Jesus veio se revelando para que nós possamos assumir um compromisso de estar com Ele para sempre. Estar com Jesus, estar sem Jesus é bom nem imaginar, meus irmãos. Não é a proposta de Deus. E que nós possamos valorizar o que nós estamos recebendo hoje, agora, vendo, experimentando de tudo o que está acontecendo, e olhar para Jesus, porque se tirar o olhar de Jesus, a intensidade de coisas ruins também está movendo o tempo presente para atrair as pessoas e levá-los ao engano. Como eu disse, muitas pessoas preferem mais dar ouvido àquilo que não convém do que a verdade que permanece. E nós sabemos então que o segredo para nós sermos mantidos, guardados, sustentados, é realmente seguir os ensinos de Jesus, é estabelecer a nossa casa na rocha. Por quê? Um tempo de muito acontecimento, de muita atividade, muitas pessoas ficam instáveis, gera-se uma instabilidade. Para onde eu vou? O que fazer? Quem ouvir? E aí, nós vamos perceber que Jesus fala: se o homem que firmou a casa na rocha, ele está seguro. Vai vir os tempos difíceis, vem a instabilidade, o tempo ruim, a chuva, os vendavais, mas ele vai estar seguro. Por quê? Plantou a sua casa na rocha, não tem o que temer. É o Salmo 91, quem habita no esconderijo do Altíssimo está coberto pela sombra do Onipotente. Não tem o que temer, não tem que se preocupar, porque ele está estabelecido num lugar seguro, provido por Deus. Deus jamais vai desamparar, vai falhar, mas Ele sustenta aqueles que depositam nele a sua confiança. Nós sabemos que nesse tempo de incerteza e instabilidade, desses últimos dias, que nós como igreja estamos vivendo na terra, é preciso buscar essa segurança. Como eu citei o Salmo aqui, muita paz tem aqueles que têm depositado a sua confiança. Então, Deus está fazendo agora, Deus está presente conosco agora. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Não podemos se descuidar, negligenciar, achando que alguma coisa maior vai acontecer. Já está acontecendo. Ele disse que estaria conosco, o seu Espírito está aqui, e nós não podemos nos confundir diante do que se ouve, de tantas notícias, tantos acontecimentos, e ser abalados e preocupados. Não. Confortemos nosso coração olhando para Jesus, o autor da vida. Saber que o nosso Rei, Ele tem uma proposta segura para nós. Jesus não mudou, Ele venceu o mundo, o pecado e a morte, venceu o diabo, e Ele está conosco, se posiciona do nosso lado. Eu estarei convosco. Então, não tem por que temer, e nem tremer de medo por nada, porque a nossa segurança e esperança está naquele que vive, que tem todo o recurso nas suas mãos. Enquanto muitos estão abalados, tremendo, o que será, o que faremos, em muitos cantos da terra, existe um povo que está firmado e que não se abala, que espera do Senhor, é como o monte de Sião, não será abalado. Jesus é a nossa certeza. Então, como igreja, como filhos de Deus, que ouviu a palavra da salvação, a palavra que veio lá do início da criação, o homem foi feito à semelhança de Deus, o homem se afastou de Deus, mas Deus no seu amor propôs salvação. Alguém viria para trazer pessoalmente, nos comunicar que Deus estava chegando até nós para fazer um concerto, uma aliança que nunca mais seria aniquilada, seria quebrada. E Deus enviou os profetas, ou melhor, enviou a lei, enviou os profetas, e agora envia o seu Filho,
E o seu filho deixou bem claro a sua mensagem. E o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, ele traz no nosso dia a dia tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele disse: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado, e ele vai estar para sempre convosco. Nós temos o Espírito de Deus que vai estar para sempre conosco, mas está aqui, agora, em tempo real, trazendo a vontade de Deus, mostrando que não tem por que ficar em cima do muro, não tem por que ficar com medo, não tem por que ficar desesperado. Nós temos que só confiar e esperar, porque o que Ele promete virá, acontecerá. Então não fique preocupado, porque o nosso Deus não decepciona ninguém, o nosso Deus não engana ninguém. Ninguém vai ficar frustrado, porque a sua palavra se cumpre literalmente. Essa é a certeza que nós temos nele. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E eu quero que você ore. Se o mundo está com medo, é porque falta a presença de Jesus. O homem sem Deus, ele está desesperado, mas é preciso colocar a esperança, a confiança naquele que é o dono da vida. Eu quero que você ponha no seu coração, quero orar por você aí na sua casa. Quem sabe a doença, alguma coisa que faz parte do presente, que limita a sua vida. Quem sabe o aborrecimento, um problema de ordem familiar, algo que veio para te machucar, para te aborrecer, algum acontecimento que entrou na sua vida para fazer você, quem sabe, ficar marcado. Eu quero que você olhe para Jesus e coloque-se inteiramente, por completo, à disposição de Jesus e reconheça que Ele, só Ele pode mudar. Talvez nenhuma pessoa pode te ajudar naquilo que você está passando agora, nem um parente, nem alguém que tem posse, quem sabe nem a pessoa mais chegada, nem o seu esposo, nem o filho, nem a filha, ninguém. Mas Deus conhece o seu coração, e Ele pode prover essa mudança, tirando de dentro de você aquilo que te faz sofrer. E eu quero orar. Jesus está aí. Olha o privilégio que nós temos. Jesus não está agora limitado a um corpo de carne e osso, mas Ele está através de mim, Ele está aqui, Ele está aí através de todos os lugares. Ele está falando com você, Ele quer operar dentro de você, trazendo a sua presença para dentro de você, para que você sinta seguro, sinta fortalecido nele, sabendo que Ele está com você. Então coloque a sua fé agora em ação, e eu quero orar. Você concorda comigo? Você vai pedir comigo no seu pensamento. Eu quero orar, pedindo que o Senhor Jesus, que não mudou, faça um milagre na sua vida. Ele é Deus que realiza, Ele é o Deus do presente. Ele não operou no passado não, Ele opera agora. Ele é um Deus que dá a demonstração do cumprimento da sua palavra. Você precisa experimentar para você declarar, contar. E aí quando você então recebe essa experiência, não é alguém contando, mas você mesmo vai contar o que estava no seu coração, como você estava sentindo, mas no momento que você acreditou, viu e recebeu a proposta de Jesus, a oração, Jesus mudou a sua história. Você vai contar isso, e isso vai aliviar a outros, vai transformar outros. É isso que Jesus fez lá no passado, e os seus discípulos receberam de Jesus, e eles exerceram também essa autoridade, e eles agiram com a mesma fé, e o resultado foi que as pessoas eram libertas, as vidas eram transformadas, e estes iam levando essa transformação para outros, porque o Espírito de Deus operava através dele. Ele está aqui, no mundo inteiro, entre as nações, todo lugar onde o Evangelho é pregado, essa proposta que muda os corações, que liberta as pessoas, que traz as pessoas das trevas para a luz, que traz a esperança, a garantia de vida eterna, sempre está acontecendo, porque Jesus está vivo. Então, receba agora, una sua fé comigo. Soberano e eterno Deus, Deus que faz milagres,
no nome bendito de Jesus. Eu oro por todos os teus filhos, cada um coloca diante de ti uma particularidade, e diante do Senhor eu declaro vida, saúde, repreendendo a doença, o sofrimento, a dor, o mal que oprime, tudo aquilo que tem os prendido e os feito escravo. Ó Jesus, age neste momento em favor desta vida. Arranca, Senhor Jesus, da prisão, da escravidão. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que tem os escravizado, os prendido. Tira, Senhor, a ferida, a dor. Arranca, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem trazido, Senhor, desespero, tristeza, tudo aquilo que tira a paz, tira o sono, tira o prazer de viver. Deus dos milagres, em nome de Jesus, alcança agora, Senhor, tirando o fardo, o cansaço, o medo, a dor, a incerteza, a indiferença, tudo aquilo, meu Deus, que diminui, que escraviza. Opera neste momento, libertando o cansado, trazendo paz, unindo no seu amor, desfazendo tudo aquilo que o diabo tem feito, e que todos sejam livres. Todos que ouvem essa palavra sejam tocados pelo teu poder de milagre, pelo teu poder que sara, que transforma e que muda, em nome de Jesus.